Segundo Coríntios, capítulo 4. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se oculta, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A palavra, ela fala, o apóstolo Paulo, ele fala que cumpre o seu ministério com fidelidade com Deus. Ele fala, pelo que eu tenho esse ministério, segundo a misericórdia de Deus, que ele estava com aquele ministério, misericórdia de Deus. Ele fala assim, que nós foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, as pessoas não ficassem fracas, e pelo contrário ele fala, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se oculta, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Pelo contrário, rejeitava as coisas que era vergonhosa, as coisas ocultas, as coisas que entrasse contra a palavra verdadeira de Deus. Ele rejeitava e ensinava as pessoas naquele tempo das igrejas a rejeitar todas as coisas que eram ocultas e que vinha contra Deus, tudo que estava errado, adulterando a palavra de Deus. Ele fala, antes nós recomendamos a consciência de todo homem, de toda mulher, de todas as pessoas na terra. Ele recomendou que todo homem estivesse na presença de Deus, pela manifestação da verdade, e rejeitasse tudo o que vinha contra a palavra verdadeira de Deus. Ele fala de coisas vergonhosas e ocultas. Oculto essas coisas por muitas pessoas, mas não pelo olhar de Deus, porque Deus vê tudo o que acontece na terra. E também tem outro tipo de coisas ocultas que se fala, que são as obras de macumbaria, de feitiçaria, que muitos falam do ocultismo. Isso vem de Satanás e seus demônios. O apóstolo Paulo estava ensinando eles que rejeitasse tudo o que era oculto, tudo o que vinha do diabo, que eles rejeitassem e sempre falasse a palavra verdadeira de Deus, e andando sempre na verdade, não falando nenhuma palavra a mais que estivesse escrito na Bíblia Sagrada, porque ainda hoje Deus, ele fala na sua palavra
que a Bíblia Sagrada, ela não pode ser aumentada e nem diminuída. Ninguém pode tirar nenhuma palavra desse livro e nem aumentar. A Bíblia Sagrada, ela foi toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que pessoas escreveram, que os profetas de Deus escreveram, mas foi tudo pela direção do Espírito Santo de Deus. Os profetas de Deus, no começo da Bíblia, depois os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus, também escreveram. O apóstolo Paulo também, que foi evangelista, que foi chamado por Deus e não por homens, ele também escreveu. Mas tudo isso veio da inspiração do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro, ela não é um livro comum. A Bíblia Sagrada é inspiração que vem do céu, que vem direto do alto, que vem direto do alto, e tudo inspirado pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo continua falando: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O evangelho, naquele tempo, já estava encoberto para muitos, mas esse evangelho que estava encoberto, ele falou que era para os que se perdem, os que se perdiam, nos quais Deus desse século. O Deus desse século é o diabo. O diabo, a antiga serpente, os demônios, Satanás, é o Deus desse século que cegou o entendimento de muitas pessoas na terra, e as pessoas estão incrédulas com a palavra verdadeira de Deus. É o diabo, o Deus desse século. Toda vez que vê escrito na Bíblia Deus em letra minúscula, Deus desse século em letra minúscula, é o diabo, é Satanás, as legiões de demônio, é o diabo. Toda vez que alguém for ler a Bíblia e ver em letra minúscula, está falando do Deus desse século, que é o diabo, que cegou a visão espiritual de muitos, e muitos hoje na terra estão cegos espiritualmente e incrédulos com a palavra verdadeira de Deus, porque o diabo cegou a visão deles. O diabo colocou uma escama no olho, fechou o olho deles, e eles não conseguem abrir o olho para entender que é o diabo que amarra a vida deles, que cega a visão, que eles estão adorando deuses errados na terra. Há muitos que adoram o diabo sem saber que está adorando, outros adoram porque estão cegos espiritualmente, e outros adoram sabendo que estão adorando o diabo. Muitos adoram já sabendo, muitos até sabem que vão perder a salvação, mas continua adorando Satanás e seus demônios, porque estão cegos muitos, e não querem abrir a visão. O diabo não deixa eles abrir a visão. Para que eles consigam abrir essa visão, tem que ser em oração, tem que dar um passo para Deus, para conseguir abrir a visão. Para abrir essa visão, só com muita oração. Oração que as pessoas não fazem e precisam dessa oração para ser recebidas. Então, dos pastores, dos missionários, dos padres, dos evangelistas, dos sacerdotes na terra, dos pregadores na terra, precisam receber essa oração para abrir a visão, porque nesses últimos tempos na terra, muitos vão ficar na terra se não abrir a visão espiritual para entender que estão errados, enganados pelo diabo, vão perder a salvação. Há muitos que já estão perdendo a salvação, muitos que já perderam, e muitos ainda
vão perder, porque o Deus desse século cegou a visão deles, e só Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo que consegue abrir a visão dessas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele continuou falando, porque nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Nós não pregamos a nós mesmos. Ninguém sobe em um altar de uma igreja para pregar a ele mesmo, para falar da vida dele. Quem pega uma Bíblia Sagrada para subir num altar de uma igreja, ele vai pregar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Não vai pregar a ele mesmo. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele fala, nós pregamos o nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor, a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Nós, quando pegamos, é para falar em Deus. Nós somos servos de Deus, somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus. As pessoas que pregam a palavra de Deus e fala o nome de Deus na terra são os servos, são os discípulos. Mas pegamos a Bíblia Sagrada para pregar a Deus e não nós mesmos. Não subimos em um altar para falar da nossa vida, porque da nossa vida não tem interesse de falar no altar. No altar nós subimos para pegar a Bíblia Sagrada e falar de Deus Pai, e falar de Jesus Cristo e do Espírito Santo, para nós falar que Jesus liberta, que Jesus cura, que Deus ajuda, que Deus dá força. É para isso que subimos em um altar de uma igreja, para falar de Deus e não para contar sobre a nossa própria vida. O apóstolo Paulo continuou falando, porque Deus disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Das trevas resplandece a luz que resplandece é Jesus Cristo, as trevas é Satanás, o mundo do pecado é considerado trevas, é considerado a escuridão, mas a luz que resplandece nas pessoas que são servos de Deus, que são discípulos de Deus na terra, essa luz que resplandece é a luz de Jesus, é a luz de Deus, é a luz do Espírito Santo de Deus que resplandece nas pessoas que são verdadeiros com Deus, que têm o coração verdadeiro com Deus, cumpre os seus mandamentos na terra de verdade, sem engano, sem mentira e sem falsidade, e prega toda a verdade, as pessoas gostando ou não, aceitando ou não, as pessoas que cumprem os mandamentos de Deus, que são servos, que são discípulos dele na terra, pregam a palavra verdadeira, pode doer a quem doer, a palavra de Deus é para ser pregada na terra de verdade, e assim resplandece a luz de Jesus, a luz do Espírito Santo resplandece nas pessoas que são verdadeiras, a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A luz verdadeira é Jesus. O profeta Isaías, ele falou muito tempo antes de Jesus nascer que tinha um povo que estava em trevas e eles iam ver uma grande luz, e eles viram a grande luz. O dia que Jesus Cristo nasceu na terra, eles viram a grande luz. A grande luz é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a luz, ele é a verdadeira luz do mundo.
É Ele que clareia o caminho para as pessoas que estão fora do caminho entrar e prosseguir pela caminhada da vida. É Jesus Cristo. Ele é a verdadeira luz para as pessoas que estão nas trevas, perdidas no mundo do pecado. É Deus a luz, é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira luz do mundo. E Ele fala: eu vim para que as pessoas tenham vida e vida com abundância. Mas o destruidor, o maligno, ele veio para matar, roubar e destruir muitas vidas na terra. Mas eu vim para dar vida às pessoas na terra e dar vida com abundância e resplandecer a minha luz nos meus verdadeiros discípulos na terra e servo para abrir a visão de muitos que estão cegos. Tem que ser com a palavra da Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é a palavra verdadeira, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É a Bíblia Sagrada, a palavra verdadeira. O Evangelho ele não está encoberto. O Evangelho ele está livre para ser pregado na terra. Nós moramos em um país que o Evangelho é livre para ser pregado da onde quiser, para ser pregado tanto nas igrejas como nas ruas. O Evangelho é para ser pregado para todos os povos, para que chegue em todas as nações da terra. É para ser pregado em lugares de deserto, em ilhas, em montanhas. É para ser pregado nas aldeias. É para ser pregado o Evangelho em toda a terra, para não ficar nenhuma pessoa sem ouvir a palavra de Deus, sem saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. A palavra de Deus é para chegar em todos os lugares da terra, é para chegar até os confins da terra, porque quando Jesus voltar, buscar o povo escolhido na terra, ninguém vai ter uma desculpa para dar para Jesus que não sabia que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador da humanidade. As pessoas aceitam o Evangelho, aceitam a palavra verdadeira ou não aceitem, é para todos escutar, porque no último dia que ele vai fazer o julgamento, todos vão ter que se ajoelhar aos pés de Jesus, todos vão ter que se prostrar diante dele e confessar com a boca que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, seja para ter com Deus a vida eterna, seja para entrar na terra prometida por Deus, na Nova Jerusalém, ou seja para a vergonha eterna, seja para o inferno de fogo. Todos vão ter que confessar, entre pessoas que já morreram e os que estiverem vivos até na vinda de Jesus Cristo. Até na vinda de Jesus Cristo, os que estiverem vivos, todos vão ter que se prostrar diante de Jesus Cristo. Não vai ficar nenhuma pessoa sem se prostrar diante dele e sem se confessar com a própria língua que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, seja para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Todos vão ter que se prostrar diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Glórias e graças a Deus. Graças e graças a Deus. Essa palavra ela veio direto ao autor pelo Espírito Santo de Deus.